Chico Xavier, espíritos diversos. Tá ótimo. Eu que agradeço. Obrigado. Vocês estão enxergando bem? Tá tudo ótimo? Então vamos lá. É um prazer muito grande, é uma honra ser convidado para falar no Grupo Espírita Casa do Caminho, o convite do seu Celso, e vamos tentar fazer o melhor que podemos, né, dentro das nossas limitações.
O tema de hoje é um tema bastante enigmático, é bastante motivador, que por vezes fico efusivamente falando. Então, não estranhem os trejeitos, porque realmente é um tema que cativa. A história de Saulo de Tarso, uma história de Saulo que depois se transformou em Paulo, quase duas vidas em uma só, que é um fato motivacional para o nosso dia a dia, dentre tantos desafios que nós temos, que é possível se modificar, que é possível melhorarmos, que é possível nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, vamos começar falando de Tarso, de Saulo. Saulo nasceu 5 anos depois de Cristo, dentro de Tarso, capital da Cilícia, e recebeu o nome hebraico de Saulo. Nasceu numa tradição judaica, mas também é algo bastante inusitado, porque ele era cidadão romano, porque Tarso estava sob o jugo do Império Romano. Então ele teve essa possibilidade de aprender a cultura judia e a cultura romana, além de ser cidadão romano. Só para situar, a Cilícia atualmente ela pertence à Turquia, lá no extremo da Europa. E a cidade de Tarso exportava lã e tinha um porto muito rico, exportador, com comércio bastante abundante. E exportava também tendas. E tendas foi um ofício que culturalmente o Saulo foi estimulado a se desenvolver. Era da cultura da época que os jovens eles se esmerassem e aprendessem algum ofício. E Saulo aprendeu a tecelagem, apesar da família dele ser uma família de um nível bem considerado. Também Tarso, é importante a gente dizer, que tinha uma cultura grega enraizada lá. Então, juntamente com a cultura romana, cultura judia e a cultura grega, deu a ele um arcabouço, queremos crer, para enriquecer e enfrentar os seus duros desafios pela frente. Fazendo um paralelo, e aí apenas para a gente pensar alto, o Moisés teve uma característica dessa também. Moisés nasceu entre os hebreus, foi criado entre os egípcios de uma forma primorosa, e essa cultura primorosa que ele teve propiciou ele ser um grande formulador de leis, um grande líder, para que depois pudesse fazer a transformação e a libertação do seu povo do jugo justamente dos egípcios. Então, fazendo esse paralelo apenas como comparação, achamos pela história que essa rica cultura, essa tríade de cultura, podem ter sido dentro do programa reencarnatório para justamente alicerçar um desafio muito grande que ele teria pela frente. Ele foi estudar em Jerusalém, e estudar com nada mais, nada menos, teve como tutor um cidadão chamado Gamaliel. Gamaliel era o mestre máximo nas escrituras, ou um doutor da lei. Era quem fazia diferença, era o principal doutor da lei. E ele foi o tutor de Saulo. E Saulo, ele estudou e se tornou também doutor da lei. Pela característica de Gamaliel, um doutor da lei, mas Gamaliel era um doutor ponderado, muito mais ponderado que Saulo. Saulo, na beira dos seus 30 anos, na sua envergadura, no seu excesso de energia, ele era extremamente fiel às Escrituras, fiel à Torá, cumpridor rigoroso, e gozava, portanto, um prestígio imenso junto ao Sinédrio. Outra característica que vale a pena a gente mencionar para entender esse contexto era que Jerusalém era uma nação teocrática. O que vem a ser isso? É muito estranho, porque não obstante tivesse um rei dos judeus, ainda assim, e o rei dos judeus e as leis emanassem do Torá, ainda assim
eles estavam submetidos a uma obediência do Império Romano. Aí se explica o porquê do colóquio de Jesus com Pilatos lá atrás. Porque mesmo Jesus tendo sido condenado pelas leis judaicas, ainda assim eles não podiam cumprir aquelas leis na extremidade que era a pena de morte. Eles precisavam que fosse corroborado pelo Império Romano. Por isso que Jesus foi levado até o nosso querido Pilatos, que lavou suas mãos. Então é só para dar uma noção do que é uma nação teocrática. Mas todas as leis emanavam da Torá. No livro Paulo Estevão, vocês me perdoem, mas eu tenho uma pauta aqui, porque se deixar, eu fico pegando informação aqui e ali, e quando formo o contexto total, eu estou falando de várias coisas simultâneas. É uma questão de disciplina, e por isso eu tenho que ter uma pauta. No livro Paulo e Estevão, as figuras centrais foram justamente Saulo, que depois viria a ser Paulo, Gesiel e Abigail. Emmanuel falou uma coisa inconteste, que sem Gesiel e Abigail não haveria Paulo. Isso quer dizer que não haveria possivelmente a transformação fundamental de Saulo de Tarso para Paulo mais tarde. Tal a importância e a influência e possivelmente a inter-relação entre eles desde o passado até o compromisso reencarnatório do nosso querido Saulo de Tarso. E lá no ano de 35, para a gente entender um pouco quem é Gesiel e quem é Abigail, Gesiel e Abigail eram irmãos, e lá pelo ano de 35, o pai deles tinha uma plantação e ele teve um entreveiro que ficou profundamente contrariado com alguma cobrança, e nada mais nada menos ele foi para se vingar. Ele ateou fogo na plantação de quem? Justamente do governador romano da província local, chamado Licínio Minúcio. Ora, o caldo entornou, ele foi descoberto, o pai de Gesiel e Abigail foi condenado à morte, o seu filho Gesiel, que nada tinha a ver com isso, foi condenado, dentro das leis da época, a servir como escravo, e Abigail foi solta ao mundo, mas ela foi resgatada por pais do coração, Zacarias e Ruth, que a adotaram e cuidaram dela. Entrando já em Gesiel, ele foi alocado numa galera, num navio, numa embarcação, como escravo. E numa dessas viagens começa um enredo interessante. Estava nessa galera um governador de uma província romana chamado Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo estava bastante doente. E para ajudar a cuidar de Sérgio Paulo durante a viagem, chamaram um escravo e pegaram um escravo diferenciado, bem apessoado, com boa educação, com boa, vamos dizer assim, boa aura, bom rapaz, e foi chamado Gesiel para cuidar do Sérgio Paulo, que cuidou com todo o amor, todo o carinho, independente da escravidão. Era um espírito realmente num nível diferenciado, que estava aceitando aquela punição, aquele castigo para o pai, né? Para o pai, que ele se envolveu, mas de uma forma sem reclamar, sem queixumes. E ele tratou com desvelo e com amor de Sérgio Paulo. Ao final, Sérgio Paulo já estava melhor. Em compensação, Gesiel foi contaminado pela doença que tinha Sérgio Paulo. Sérgio Paulo ficou bom e Gesiel se contaminou. E era tradição na época, para não contaminar os demais escravos, jogar no mar para não ver a contaminação. No que Sérgio Paulo pediu ao centurião encarregado daquela embarcação para que não fizesse, para que poupasse a vida, já que ele tinha sido um escravo devotado e ele agradeceria muito. Chamou Gesiel e falou
que tão logo ele fosse descarregado ou despachado para algum lugar, que ele sumisse e trocasse de nome. E assim Jesiel foi abandonado às beiras do mar Mediterrâneo, febril, um semi-morto, um moribundo. E Jesiel foi encontrado por uma pessoa que o levou para os homens do caminho, como eram conhecidos. Foi para Jerusalém e foi recebido pelo núcleo humanitário onde foi tratado e recebido muito bem por Pedro e Tiago inicialmente. Foi se recuperando e o tamanho de amor que Jesiel tinha no coração era tão grande, tão envolvente, que ele, em convalescença, ele passou a tratar dos outros doentes. Ele começou a se doar. Então ficou caracterizado um ser diferenciado. Paralelamente, ele começou a estudar as anotações, as escrituras, os pergaminhos escritos por Mateus. Isso foi fornecido por Paulo. E assim ele passou a estudar as questões de Jesus, as questões da Nova Nova, que já estavam, de uma certa forma, nele mesmo. Espírito com uma envergadura de alta escola que ele era. Um verdadeiro missionário. Jesus contou sua vida para Pedro e foi batizado por Pedro no cristianismo com o nome de Estevão. Então, Jesiel e Estevão são a mesma pessoa. Na Bíblia, nós vamos encontrar algumas referências a Jesiel, a Estevão, nenhuma. Zacarias, por sua vez, vamos falar um pouco de Abigail. Zacarias e Ruth tinham arrendado terras, e Zacarias, no final de um ano, tinha sido bem sucedido. Ele passou a fazer plantações e criação de pequenos animais. E esses pequenos animais, eles eram vendidos para os sacerdotes, para senadores, para tribunos, para fazer as suas oferendas. Então, periodicamente, Zacarias fazia festividades, um evento social. Saulo contava já com 30 anos de vigor, mas também de extrema correção às escrituras e à imagem de Moisés. Ele era um defensor firme, duro, contundente, mas puro nas suas intenções. Numa dessas festas que Zacarias promovia, Saulo acabou sendo convidado. Lá chegando, cruzaram-se os olhares entre Abigail, porque eles já se conheciam de outras jornadas, de outras vidas, e se apaixonaram, tiveram uma atração magnética absolutamente magnífica e passaram a conversar a noite inteira, ficaram falando sobre suas vidas. Principalmente Abigail falou da sua vida inteira, porque Abigail era um ser absolutamente iluminado e falou maravilhas, contou sua vida toda, inclusive a falta de seu irmão Jesiel, que havia sido escravizado, e desejaria muito reencontrá-lo em algum momento, porque ela tinha muita saudade dele. Saulo, como tribuno, foi convidado a assumir obrigações importantes em Jerusalém, junto ao tribunal romano. E lá em Jerusalém, ele passa a ter ciência dos seguidores do carpinteiro de Nazaré, os tais homens do caminho. A gente está falando de 35 depois de Cristo. E principalmente, olha que loucura, os homens de caminho eram apóstolos de Jesus, eram figuras conhecidas, mas Saulo de Tarso ficou conhecendo os homens do caminho pela figura de Estevão, que era um novato lá, um novato que tinha um perfil, que tinha uma personalidade, uma envergadura, um pulso e um prestígio imenso junto aos romanos e junto ao Sinédrio. E esse Estevão era alguém que divulgava a doutrina, e inclusive ele tinha curado Fiodemos, que era uma figura de destaque na sociedade. Ele, com aquela característica que avocou para si de proteção das leis,
de defesa inconteste das leis e da figura de Moisés, ele começa a refletir nesses homens. Se eles fossem perigosos para as leis ou para a imagem de Moisés, caberia a ele, Saulo, tomar a iniciativa. Ele puxou para ele, porque era da envergadura firme, dura e rigorosa que ele tinha. E aí ele pegou a sua biga romana, e aí podemos fazer um paralelo de biga romana com um carro esporte hoje, e foi atrás dos homens do caminho. Paralelamente, Saulo visitava todas as noites Abigail. Eles estavam rapazes completamente apaixonados um por outro, e por aí vai. E ele promete para Abigail se casar no máximo em 6 meses. Abigail comemorou de uma forma muito entusiasmada, assim como Zacarias e Ruth, que faziam muito gosto por esse matrimônio. Mas Abigail faz um pedido estranho, importante, queria modificar toda a história, e pediu para que Saulo intercedesse junto ao Império Romano para que achasse o seu querido irmão Jesiel, que faria muito gosto a ela tê-lo em seu matrimônio. Essa foi uma missão difícil. Voltando para os homens de caminho, chegando lá no galpão, o Saulo de Tarso foi recebido por Pedro, Tiago e João. Recebido de uma forma bastante respeitosa, serena, equilibrada, justamente por aqueles que nada deviam e estavam com o coração sem máculas. Ele, olhando aquele local absolutamente pobre, aquelas crianças imundas, aqueles senhores de idade maltrapilhos, aquele local que não tinha nada de luxo, ele julgou que esses homens do caminho, inicialmente que esses homens do caminho não seriam, não trariam nenhum tipo de inconveniente para as leis. E estava se firmando essa posição. Eis que adentra ao local um jovem absolutamente radiante, queria falar justamente naquele dia. Tinha uma escala, e naquele dia ele que faria a preleção, que era o jovem Estevão. E nós devemos fazer um paralelo, que o mesmo rigor, a mesma envergadura moral que Saulo tinha defendendo as leis e a figura de Moisés, é o mesmo critério, de uma forma mais amorosa, mas com uma envergadura e uma moral que ele conferia, que Estevão defendia Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o Nazareno, e falava de uma forma inflamada naquilo que ele acreditava. E aquilo incomodou profundamente Saulo. Ficou profundamente incomodado. E Saulo começou a fazer perguntas, a intervir. E Estevão amorosamente respondia, mas firmava a sua fé em Jesus. Jamais passaria pela cabeça de Saulo que aquele jovem Estevão seria justamente aquele que a sua amada desejaria tê-lo no matrimônio, que seria o seu irmão Jesiel. Jamais, jamais. E assim, Saulo decidiu perseguir os homens do caminho. Ele tomou essa decisão, porque eles realmente, segundo aquela ênfase que Estevão dava, eles poderiam representar algum risco para a imagem de Moisés. E assim ele se tornou o perseguidor, quanto mais dos divulgadores e de todos aqueles que os procuravam. Segundo os seus desejos eram unicamente cessar os riscos contra a Torá.
E assim, Saulo denuncia Estevão junto ao Sinédrio. Estevão é convidado a prestar esclarecimentos. Os outros apóstolos desejaram ir com ele, mas Estevão decidiu ir sozinho ao Sinédrio, e porque ele achava uma boa oportunidade em que ele pudesse fazer a defesa dos seus pensamentos, da sua crença, independente do que achavam. Era um jovem vigoroso, mas vigoroso principalmente nos seus ideais, nos seus pensamentos e fundamentalmente na sua fé. E assim foi. Ele foi sozinho e foi convidado. Não foi acusado, ele ainda era um convidado. O sumo sacerdote ali convidou Saulo para fazer as inquisições. Saulo era um tribuno, era um doutor da lei, ele tinha o dom da palavra, ele sabia como formatar o seu pensamento, as suas ideias e ir acuando o outro lado. Estevão não se fez de rogado, ele confirmou a sua crença em Jesus como sendo o Messias, o que era uma heresia para os judeus. Por quê? Colocando Jesus como Messias, ele colocava Jesus acima de Moisés, o que era algo impraticável, não aceitável para os judeus da época. Saulo ficou absolutamente encolerizado com a calma e tranquilidade e as afirmativas de Estevão. Saulo, assim, pediu para o tribunal a pena máxima de morte, a pena da lapidação, que era a morte por apedrejamento. Por outro lado, existia uma figura equilibrada, fiel cumpridor das leis, mas equilibrado, ponderado, chamado Gamaliel, o seu tutor. E Gamaliel, contrariando Saulo, pediu como que vistas ao processo para falar, não, vamos deixar em stand-by isso e vou formatar para depois formalizar a minha decisão, o meu entendimento. Saulo ficou contrariado, mas ainda assim pediu que durante esse tempo ele pudesse continuar investigando os homens do caminho. Gamaliel, um homem sensato, foi pessoalmente visitar os homens do caminho e conheceu o núcleo de amor, conheceu Pedro, João, Filipe e por aí vai. Foi fornecido a ele as escrituras, os pergaminhos, as anotações de Mateus, aqueles mesmos que Estevão tinha estudado, e Gamaliel os estudou. Gamaliel chegou à conclusão, ficou bastante impressionado, e chegou à conclusão de uma forma ponderada que ele nada tinha de acusação contra aqueles homens do caminho, aqueles simpatizantes, nem aqueles pregadores, e muito menos os simpatizantes. Mas Saulo colérico, ele não abriu a mão da pena de lapidação de Estevão. E foi marcado então o apedrejamento por daqui uma semana. Saulo então vai com a sua amiga naquela noite falar com Abigail e dar notícia. Era um evento importante, era um evento social, era um evento de envergadura, a morte em que a turba assistia, e aquilo tudo era um evento social importante. E Saulo convidou Abigail para acompanhá-lo nessa cerimônia. Abigail, com aquele seu ar que não tinha nada a ver com sangue, meio que satisfez a decisão de Saulo, mas pediu que ela só entrasse depois, quando o fato já tivesse consumado, dado a sua versão a sangue, a crueldade e por aí vai. Abigail, para nós entendermos, nesse período, era o bálsamo que Saulo tinha para contrabalancear
a dureza e a firmeza e a rigidez e a petrificação com que ele levava a sua disposição de levar realmente as circunstâncias de Moisés. Então ele somente relaxava quando estava com Abigail. Então Abigail era justamente esse fiel da balança que dava uma outra conotação amorosa e fazia brotar em Saulo aquilo que de bom ele tinha dentro, mas que estava inebriado pela sua firmeza. Muito bem. Alguma reflexão nossa? No planejamento reencarnatório de Saulo de Tarso, é muito provável, e é uma divagação nossa, que tivesse, nesse planejamento, que ele tivesse que passar por essas ricas culturas romanas, hebraicas e gregas, que ele tivesse que ser um doutor da lei, que tivesse essa envergadura e tivesse o respeito entre os romanos, respeito junto ao Sinédrio, para que depois ele se convertesse e fosse como que um embaixador da Boa Nova. Isso teria um peso muito grande, já que a sua moral era incontestavelmente ilibada. Mas cometer atos de atrocidades, cometer males, o mal nunca está no planejamento reencarnatório. Então a gente vê que Saulo também usurpou dos poderes, usurpou e foi além daquilo que estava previsto na sua programação reencarnatória, na medida que ele perseguia, que ele julgava e ele participava das torturas. Também é importante a gente ponderar que é muito possível que Saulo tivesse tido várias oportunidades de conversão, indo ao encontro desse provável projeto reencarnatório dele. O próprio encontro com Abigail, que foi um reencontro, um ser amável, um ser angelical, um ser diferenciado. O seu encontro com Estevão, com aquela envergadura que pregava o cristianismo. É possível que a Gamaliel, na sua ponderação e no seu equilíbrio, pudesse ser uma escola, um atalho para aprendizado, para conversão. E agora, um novo momento de oportunidade que ele teria. Chegou passado uma semana, Estevão é atado a um tronco e ele é apedrejado pelo povo. Estevão desfalece, ainda com vida, mas bastante machucado, bastante sujo, bastante ensanguentado. E nisso, Saulo chama sua amada Abigail para que junto dele comungasse daquele rito importante, socialmente falando. Eis que entra Abigail e vê aquele moribundo sofrendo, sujo, maltrapilho, olha nos olhos e identifica a figura de seu querido irmão Gesiel. Saulo fica atônito, sem palavras, ele julga tratar de algum engano, ele não sabe o que fazer, mas sua mente confusa, ele pede que os guardas adentrem e retirem imediatamente o moribundo e o levem lá para dentro. No que Abigail vai correndo, abraça o seu querido irmão Gesiel / Estevão, se olham e conseguem falar breves palavras antes do desencarne. Saulo, já entendendo que os seus sonhos matrimoniais estavam desmoronando, fica alucinado e entende ser possível manter aquela relação com Abigail e fica completamente transtornado. A partir daí, Saulo de Tarso passa a ser o primeiro e grande perseguidor do cristianismo e Estevão o primeiro e principal supliciado. E se começou uma relação de perseguições e julgamentos
absolutamente frenéticos a partir daí. Abigail foi levada para os seus aposentos, para sua casa, junto de Zacarias, desolada, e Saulo fica como que seu coração tivesse ficado petrificado, mais violento e mais com uma meta mais a seguir, diante dessa confusão em que sua vida tomou. Gamaliel se afastou da sua posição de principal doutor da lei e Saulo de Tarso se tornou o principal representante, o principal doutor da lei. A partir daí, ele teve muito mais força junto aos tribunais e passou a intensificar ainda mais as perseguições. Passaram-se 8 meses, e nesses 8 meses de endurecimento, queremos crer que durante as noites, os mentores espirituais conversavam com Saulo, como querendo chamar ele à realidade para os seus compromissos espirituais. E ao final de 8 meses, ele decidiu procurar Abigail. Diante da sua envergadura, foi um ato bastante difícil, mas Abigail era de fato o amor da sua vida. O amor dessa e de outras vidas passadas. Então ele foi procurar, mesmo assim. Foi recebido com ternura por Zacarias, que falou do estado deprimente e frágil, do estado de saúde de Abigail. Saulo se encontra com Abigail, e Abigail, aquele ser que tinha tudo nesse mundo de provas e expiações já, para repudiar a presença do algoz, seu irmão, Abigail o recebeu amorosamente e o abraçou efusivamente, com um amor verdadeiro, porque realmente o amor os unia. Abigail estava muito debilitada, muito doente, e ela sabe, no íntimo, que ela não tardará a deixar o plano material. Saulo se vai de noite, mas decide que toda noite ele voltaria para nunca mais deixar o seu amor longe dele. Eis que no dia seguinte, ele recebe uma mensagem importante de Zacarias, que Abigail não estava bem. Ele larga os seus afazeres no meio do dia e volta com a sua amiga correndo para ver o que está acontecendo. Abigail estava desfalecendo. Ele a pega nos braços e eis o que Abigail fala, que naquela noite ela sonhou um sonho vivaz com seu irmão Gesiel / Estevão, e Estevão falou para ela que tinha um grande projeto para ele, Saulo, por parte de Jesus. Falou mais, que ela foi convertida ao cristianismo por um discípulo chamado Ananias. E ela desfalece e morre. Ora, Saulo ficou desesperado. Saulo não sabia o que fazer. Ele passou 3 dias na casa de Zacarias, nos aposentos de Abigail, como se quisesse assimilar aquele desencarne, como se quisesse beber daquela energia, como se quisesse buscar na paisagem coisas que o amolecessem. E aí nós falamos, não só aquele momento do susto do suplício de Estevão, como esse momento com essa informação passada por Abigail, eram momentos importantes que possibilitariam a sua conversão. Mas não. Saulo voltou para Jerusalém enfurecido e mais, decidido a perseguir de uma forma mais severa e dura os líderes do cristianismo, os divulgadores, e mais, se vingar deles e fundamentalmente de Ananias, que havia feito um grande mal para sua Abigail na conversão dela.
então perdeu novamente a oportunidade. Nós estamos enfatizando isso porque na nossa vida profana nós perdemos sistematicamente as oportunidades de vida. Deixa eu ver o horário aqui, que é importante para mim. Faltam 20 minutos. Faltam quantos minutos? 20 minutos. Até 7. Então, o jovem rabino, ao invés dele sensibilizar e amolecer o coração, o petrificou mais e intensificou, e surge uma bela oportunidade de saber o paradeiro dos peregrinos, dos divulgadores, e ele passa a torturar presos. E esse preso fala para ele, dá uma informação importantíssima, que Ananias, aquele algoz, aquele que tinha desencaminhado a sua Abigail, a convertê-lo para o cristianismo, tinha ido para Damasco. Ele imediatamente angariou alguns seguidores e formou a caravana para ir para Damasco. Estavam lá caminhando, e justamente nessa estrada de Damasco, mais ou menos no sol de meio-dia, um sol estrondoso, aparece um clarão imenso, uma claridade absurda que o faz cair e o faz ficar cego, ofuscou sua visão. E só ele ficou atingido por essa claridade. Os outros que faziam parte da caravana nada viam. E eis que começa um colóquio, ele conversando com alguém sem que ninguém escutasse, somente Saulo escutasse. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde, quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, a quem está perseguindo. Não recalcitre contra os seus aguilhões, Saulo. Senhor, que quer que eu faça? Levanta-te e adentra a Damasco, e lá te será dito o que fazer. Essa palavra, esse termo, essa frase, não recalcitre contra os aguilhões, Saulo, é uma senha fundamental, como se falasse, Saulo, acorda, meu amigo, para de errar. Você tem uma missão importante a cumprir que está no seu planejamento reencarnatório. Apareceram várias oportunidades e você não as está aproveitando. Se concentre, abra os olhos, não retarde mais o progresso. Você é importante, eu preciso de você, a humanidade precisa de você. Não percam mais essa oportunidade, meu querido, como se falasse algo nesse sentido. Os acompanhantes, achando que Saulo tivesse ficado louco, porque ele falava com ninguém, fugiram e somente um o levou até Damasco. E lá o colocou no local, mas também fugiu. O achou louco. Paralelamente, Jesus se apresenta para Ananias. Ananias sabia da intenção de Saulo em persegui-lo e matá-lo. E justamente Jesus pede para Ananias que socorra. E Ananias responde humildemente para Jesus: ouvi muito falar desse homem. Parece, e fala desse homem e os males que ele praticou aos teus seguidores. Parece piada se Jesus aparecesse para qualquer um de nós nesse momento e falasse: Ernesto, Isabel, preciso da sua ajuda. Vá salvar ou dar socorro a uma pessoa que está te perseguindo, querendo te matar. A gente fugiria, a gente correria, eu achava que era pegadinha. Mas não, Ananias tinha uma fé que nós não temos. E Ananias aceitou, mesmo parecendo uma pegadinha, Ananias aceitou. E foi até onde Jesus havia falado. E falou mais. Uma informação importantíssima que faz toda a diferença para nós entendermos quem é Saulo de Tarso na espiritualidade, quem era. Jesus fala, e vou ler aqui: vai, porque esse homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs e dos filhos de Israel. Então, de fato, no compromisso espiritual de Saulo, ele tinha que fazer essa modificação para ajudar o crescimento do cristianismo, da Boa Nova.
Então esse mesmo homem culto que servia fielmente, rigorosamente, as leis e a figura de Moisés, que era muito respeitado por todos, que era vigoroso, que era por vezes cruel, mas cruel visando atingir aquele objetivo da fidelidade. Essa mesma pessoa deveria se modificar para ter essa mesma envergadura para divulgar a boa nova e convencer e multiplicar. Ananias o localiza, eles se abraçam, choram emocionados, abraçados. Ananias e Saulo choram, e Ananias, impondo as mãos, cura a cegueira temporária de Saulo, e relatam como se caísse escamas da vista, e ele passa a enxergar. E assim, diante dessa necessidade, Ananias o batiza com o nome de Paulo. Agora Paulo, seguidor de Jesus. Foi um divisor de águas, como se morresse Saulo e nascesse uma nova figura. Hippolyte Léon Denisard Rivail teve duas vidas em uma. Ele foi o sujeito acadêmico, pensador, cientista, filósofo, educador, tudo até 50 anos mais ou menos, e a partir daí ele foi Allan Kardec, de forma que uma figura não interferisse na outra. Paulo agora era como se estivesse nascendo, e surgiu essa nova modificação. Saulo era importante, respeitado entre os judeus, respeitado entre os romanos, mas diante dessa iniciativa ele perde os seus poderes, ele é deserdado pelo pai, e ele passa a ser um João ninguém diante da sociedade. Lá no estudo, o EAD, que é o estudo avançado, eu estou aqui com a Isabel do meu lado, minha esposa, que às vezes fogem as informações, e por isso eu tenho que ter as coisas pautadas. EAD é estudo à distância, né? EAD da FEB. O estudo à distância da FEB, quando se fala de Paulo, eles dão breves highlights, breves posições sobre qual era a missão de Paulo. E fala, para a gente entender, todos os apóstolos, eles eram espiritualmente preparados para aceitarem as missões, o convite de Jesus. E só por aceitarem aqui na matéria o convite de Jesus, já que estava preparado dentro das suas programações anteriores, eles tinham saído de cenários pobres. Então, naquela existência, eles não tinham educação, eles não tinham formação. E justamente chegou um ponto das pregações, principalmente depois do desencarne de Jesus, porque antes Jesus segurava no peito, eles passaram a sofrer muitas influências do meio que eles estavam, da matéria, e influências do sinédrio, para que aqueles convertidos judeus para cristãos ainda satisfizessem questões dogmáticas judaicas, rituais de passagem, rituais judaicos mesmo assim. Mas Paulo é um espírito luminoso e enérgico, que estava simplesmente num lado, não estava no lado correto. Ele estava agindo com firmeza e crueldade, exacerbando aquilo provavelmente da sua programação espiritual, mas ele era um vaso preparado para as suas funções, para a envergadura que vinha. E ele teve um papel fundamental para o cristianismo, em fundar núcleos, em divulgar a boa nova, e divulgar, padronizar através das suas cartas, suas epístolas, e por aí vai. E eis que Paulo saiu a meditar no deserto, para limpar a sua mente, como se fosse para reconfigurar o seu modo de vida, para atuar na sua nova missão. Vivia no oásis de Palmira,
não às custas de ninguém, mas às custas do seu trabalho de tecelão que ele aprendeu na mocidade, na cidade de Tarso. E chegou até ele algumas anotações do cristianismo, e ele passou a estudar as questões do legado de Jesus, os ensinos. Durante a sua estada no deserto, Emmanuel fala que ele estava angustiado, e durante a sua emancipação parcial, durante o sono, ele teve um sonho com Abigail e Estevão, que vieram a ter com ele. E nesse sonho, Abigail, esse sonho vívido, Abigail pergunta para agora Paulo: Paulo, meu querido, por que chora se está apenas começando? Por que chora se está apenas começando? Era uma pergunta que podiam fazer para nós, né? Mesmo aos 60 anos, torto, empenado, tendo vivido esses anos todos e desprezando oportunidades, nós sempre estaremos começando. Por que chora se está apenas começando? E Abigail falou para Paulo: meu querido, ama, trabalha, perdoa, espera. Ama, trabalha, perdoa e espera. E isso deu uma firmeza, uma energia para que Paulo pudesse como que completar a sua decisão de seguir Jesus. E essa conversão pode ser datada entre 31 e 36 depois de Cristo. Após essa conversão, Paulo foi para Damasco, onde lá ficou estudando, peregrinando, trabalhando, divulgando. E 3 anos após, no ano de 39, ele viajou para Jerusalém, onde ele encontrou com Tiago e Simão Pedro por 15 dias. Notem que curioso, Paulo, o novato, aquele que não era apóstolo, ele teve desavenças com Tiago e Pedro, justamente em relação à flexibilização que eles tinham tido nas questões de formalização, nas questões dos rituais judaicos para aqueles que se convertiam ao cristianismo. Tudo isso para diminuir a ira do sinédrio. Eles aceitavam inclusive a circuncisão. E Paulo, no seu purismo, o mesmo purismo que ele defendia as escrituras de um lado, ele passou a defender o purismo das palavras de Jesus e a simplicidade, e julgou absolutamente imprudente eles cederem aos apelos do sinédrio. Olha como era importante aquela figura rigorosa, culta, disciplinada, agora no viés não do mal e do bem, mas do cristianismo. E Paulo, não chegando a um denominador comum, ele foi embora e foi para Antioquia, que hoje é a Síria, a atual Síria, e com Barnabé fundou um agrupamento em Antioquia. E Antioquia, eles passaram a ajudar, passaram a fazer trabalhos mediúnicos. Paulo era um grande médium, e diz Emmanuel que lá em Antioquia se realizavam as mais belas manifestações mediúnicas, inclusive da voz direta. Paulo era um médium de mão cheia e atuava como médium, dando passes, curando as pessoas, pregando e divulgando. Isso é um dado bastante relevante para todos nós. Eis que surge a necessidade, obviamente intuído pelos espíritos e dentro da programação espiritual, de fazer a primeira viagem de divulgação. E lá nos idos de 48, portanto 14 anos, ele ficou em Antioquia, 14 anos depois da sua conversão, ele fez a primeira viagem junto com Paulo, Barnabé e João Marcos, para propagar a Boa Nova, e vai parar na ilha de Chipre. Olha que interessante, na ilha de Chipre, imediatamente ao chegar, ele é procurado pelos representantes do Império Romano,
porque o governador daquela província, chamado Sérgio Paulo, estava muito doente. Sérgio Paulo? Vocês se lembram de Sérgio Paulo? Lá na galera, doente, que tinha ficado e foi tratado por Gesiel, que era o escravo na época, que depois se converteu em Estevão, e ficou muito grato a Gesiel, e que mesmo contaminado, pediu que mudasse de nome e o libertou, mandou que o libertassem. Pois bem, esse mesmo governador, agora, que é dessa província, na ilha de Chipre, Sérgio Paulo, estava doente e já tinham esgotado todas... Dê um pouquinho de bebida, por favor. Já tinham esgotado todos os recursos disponíveis na época para que ele se curasse. Só um minutinho, deixa eu só molhar o bico. Só um minutinho, desculpa. Desculpa a falta de copo, tá? Inclusive, magos tentaram fazer curá-lo e não conseguiram. E eles procuram Paulo, e eis que Paulo vai e o cura. E Paulo angaria simpatia da família de Sérgio Paulo, dos amigos, dos seguidores, de todo o pessoal da ilha de Chipre. Mas também ele angaria a antipatia dos magos e principalmente do Sinédrio. Tornou-se figura conhecida, porque todos que precisavam de algum tipo de tratamento o procuravam. E ele pregava de uma forma inflamada, uma forma bastante eloquente, que a sua moral lhe conferia, tal qual aquele supliciado Estevão. Mas agora Paulo tinha essa envergadura, tinha essa firmeza, mas também tinha amor, um amor vívido que ele irradiava quando ele falava sobre Jesus. Retorna a Antioquia, e lá, quando ele retornou, viu que existia uma grande controvérsia, que ele já havia levantado logo no início, uma controvérsia entre os seguidores, relacionados à imposição das leis mosaicas aos convertidos cristãos. Então eles lá fizeram em Antioquia um grupamento e decidiram que Barnabé e Paulo devessem ir a Jerusalém para resolver essa questão. Então, 10 anos após a sua primeira ida a Jerusalém, Paulo vai e se realiza o concílio apostólico em Jerusalém, onde Paulo é oficializado e aceito como apóstolo, dado o seu trabalho nesses anos todos, em favor da divulgação de Jesus. E foi decidido naquele momento a liberdade de seguir ou não os preceitos e as questões iniciáticas, os dogmas judeus, para aqueles convertidos ao cristianismo, e não mais obrigatoriedade, o que foi uma grande conquista que, recém-convertido, Paulo já tinha falado, dado o seu testemunho, que ele achava um absurdo eles cederem. Eis que surge a segunda viagem de Paulo, que foi para Tessalônica, Filipe e Coríntio. Foi Paulo, Silas e Timóteo, e foram fundando igrejas por onde passavam. Em Filipos, ele libertou da obsessão uma mulher que praticava adivinhação. E, portanto, isso causou perplexidade na cidade, e eles foram presos e agredidos. E dentro da prisão, eles aceitaram essa prisão, mas eles apenas rezavam. E eis que surge um terremoto que abala as estruturas, caem a cela e eles são libertos pela vida. Eles saem imediatamente e foram para Corinto. Ficaram 2 anos pregando e vivendo de fazer tendas. Não ficaram vivendo de doações, de fazer tendas. Até que entre 50 e 52, chegam reclamações e pedidos de representantes por onde eles tinham passado, de descaminhamentos, influências do Sinédrio, perseguições do Sinédrio nas localidades, e influências negativas dentro do próprio grupo. E pediam que ele voltasse, e ele não podia voltar, não tem WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, não tinha avião, não é como é hoje.
E ele tinha que achar uma forma de se comunicar com aqueles outros. Eis que os espíritos o intuem para que comecem a escrever. E aí surgiram as epístolas, onde eles escreviam as regras de conduta, as regras de fortalecimento, de uniformalização dos procedimentos por onde ele passasse. O mais curioso, passado por Emmanuel, é que foi escolhido o espírito de Estevão. Estevão passou a ser orientador de Paulo nas epístolas. E aí a gente tem algo inusitado. Aquele de vítima passou a ser orientador. Aquele de algoz passou a ser beneficiado. Olham como as coisas mudam no mundo. Mas é um dado bastante legal. E Paulo continuou a seguir o seu critério de firmeza, agora não só pregando, como escrevendo para as várias localidades. Eis que surge a terceira viagem missionária, entre 53 e 58, agora para Galácia e Frígia, para reforçar o ensino aos fiéis. E foi junto a Timóteo e Erasto. Quando chegou em Éfeso, ele ficou ali uns 3 meses aproximadamente, realizou várias curas. E essas curas e desobsessões causaram um estrago na economia, no comércio local e principalmente nas doações ao templo de Artemis, o que gerou uma fúria, e eles tiveram que abandonar fugidos Éfeso, para que não fossem presos. Ao todo foram 14 epístolas ou cartas orientativas. A primeira epístola foi dirigida aos Tessalonicenses no ano 51, e a última quando ele foi detido a Roma para sacrifício. É interessante falar também que dentre essas epístolas ele manifestava regras, inclusive regras de conduta, sobre os dons espirituais, para que não fossem comercializados ou usados de uma forma vil. E lá ele colocou inclusive alguns tipos de mediunidade proporcionais ao entendimento da época. Colocou que os dons mediúnicos deveriam ser decentemente executados, como se fosse uma orientação de prática mediúnica. Colocou nas epístolas a palavra corpo espiritual, que queremos crer que trata-se de uma alusão ao que chamamos hoje de perispírito. Então Paulo teve uma importância fundamental para a divulgação da Boa Nova, para o crescimento do cristianismo puro e simples, antigo, e para nós espíritas, porque ele era médium e ele trata de alguma forma algumas questões relacionadas à mediunidade de uma forma empírica. Eis que surge a última viagem. Numa noite Paulo adormece e recebe em sonho a figura de Abigail e Estevão, e agora ele entende que nesses sonhos ele conversava com Estevão e Abigail, porque ele já acreditava em mediunidade que abundava nele, dadas as curas que ele praticava. E avisaram que ele voltasse para Jerusalém para testemunho necessário, e depois que fosse para Roma. E logo em seguida eles poderiam se reencontrar. Então fica claro que Paulo entendeu que a sua hora de despedida estava chegando. Paulo volta a pé para Jerusalém, passando por todas as localidades, se despedindo, e todos os discursos eram rápidos e tom de despedida. Em Éfeso, que ele não podia desembarcar para não ser preso, porque gerou um grande motim na cidade, foi marcante, porque ele falou de um barco para os presentes que estavam na praia. E na praia estava Maria, mãe de Jesus, a escutá-lo e se despedir dele, inclusive. Chegou em Jerusalém por volta de 57. Houve um tumulto atroz, porque ele era considerado um traidor perante o judaísmo. E o ex-rabino foi pego pela turba e o levaram para o local onde Estevão foi apedrejado, em que ele foi salvo justamente pelos guardas romanos e não guardas do Sinédrio. Se fosse guarda do Sinédrio, ele teria sido morto. Guardas romanos que o levaram para a prisão. Ele iria ser torturado, mas notem que ele avocou para si
os benefícios da cidadania romana que ele tinha por ter nascido em Tarso, uma cidade dominada pelo Império Romano. Então ele era um cidadão romano também. Ele foi conduzido para ser escutado pelo governador, pelo grande tribuno na época, chamado Cláudio Lísias. Cláudio Lísias o escutou e nutriu uma certa simpatia por Paulo. Paralelamente, o tribuno ficou sabendo de um pagamento dado pelo Sinédrio para que matassem Paulo. E com isso pediu que Paulo fosse transferido para Cesareia, onde o governador local poderia ficar mais longe das influências políticas do rei dos judeus. Então, durante 2 anos ele permaneceu na cadeia e se comunicou através de epístolas, através de cartas com todas as localidades onde ele esteve, assim como recebeu várias visitas. Herodes, rei dos judeus, faz forte pressão, e assim, para fugir desse viés político, não religioso, político, decidem transferi-lo para Roma. Note que tudo está casando com um sonho que ele teve com Abigail. Eu passei um pouquinho do horário já, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui antes que eu me prolongue. Posso continuar ou devo encerrar? 10 minutos, vocês me permitem? Tá bom. Bom, decidem isolá-lo e o mandam para Roma. Notem que esse cuidado estava sendo feito pelos romanos e não pelos judeus. E foi colocado no navio, e nesses dias de navegação veio na embarcação uma tempestade atroz que sacudiu aquele barco. Todos ficaram com medo, o centurião encarregado e todos aqueles escravos, guardas e por aí vai, ficaram com medo. E Paulo, impávido, rezando, consolando a todos numa calma incomum. Chegaram à ilha de Malta porque houve o abarroamento, houve o afundamento do navio. O navio se estragou e tiveram que parar na ilha de Malta. Durante essa viagem, o centurião responsável, chamado Júlio, nutriu uma simpatia grande por Paulo e ficaram amigos. Olha que coisa interessante. Vários presos, vários escravos foram convertidos ao cristianismo naquela galera. Chegando à ilha de Malta, e eu e Isabel tivemos lá, infelizmente eu não tinha essa informação na época, infelizmente, porque o centurião romano Júlio arrumou às suas expensas uma sala para que Paulo pudesse pregar o cristianismo. E essa sala, lá tudo muito conservado, essa sala deve estar lá até hoje. E Paulo fez as pregações num salão lá na ilha de Malta. Consertaram o navio, aí eu não sei se consertaram ou enviaram outra galera, e continuaram a viagem para Roma. Chegando em Roma, o centurião Júlio chega ao quartel e o entrega ao responsável pela prisão. O centurião responsável pela prisão fica absolutamente sem entender o que estava acontecendo, porque Paulo e o centurião Júlio se abraçaram efusivamente, calorosamente, e aquilo era incomum, porque para esse centurião ele era apenas um preso. E Júlio recomendou a esse responsável que cuidasse com carinho e amor do nosso querido Paulo. Isso foi no ano 60. Paulo continua a pregar e responder cartas. Recebia emissários e fazia várias orientações e por aí vai. E nesse momento que ele foi procurado por um político importante chamado Acácio Domício, que estava doente, ficando cego, e na própria prisão, ele impondo as mãos, ele curou esse político romano Acácio Domício. Acácio Domício ficou muito grato e
pede que seja revista essa punição e consegue que ele seja libertado lá em Roma. Ao sair, ao invés de fugir, ou se esconder, ou se proteger, Paulo sai a pregar. Feito louco não, mas dia após dia pregar onde podia, fazer suas curas e trabalhar sabendo que o seu tempo era exíguo, estava chegando ao final, e continuou pregando e abrindo igrejas. E no ano de 64, em Roma, eis que surge um grande incêndio surgido do nada, em que metade da cidade ou mais pega fogo. E esse incêndio foi colocado, orquestrado, planejado por nada menos do que o nosso querido amigo Nero. Nero queria devastar a cidade, não para matar as pessoas, mas para soerguê-la de uma forma mais moderna. Era o seu projeto, mas errou a mão e destruiu quase tudo, e muitas pessoas morreram no incêndio. O povo ficou irado e queria saber quem era o culpado disso. Obviamente Nero não era falar que era ele. E queria achar um culpado, e achou o culpado, que era justamente os cristãos. E os cristãos passaram a ser perseguidos em Roma de uma forma muito grotesca. Passaram a se esconder em cemitérios, em catacumbas, e Paulo, mesmo nas catacumbas, pregava sem medo para aqueles corajosos que iam assisti-lo. Até que todos foram presos, inclusive Paulo. Paulo, na presença de Nero, olha só, Paulo, na presença de Nero, ele fez a defesa de todos os cristãos presos. E Nero ficou profundamente incomodado e impressionado com a eloquência do querido Paulo. Nero manda que Paulo seja solto, e os outros foram condenados à morte, todos eles. E Paulo foi solto, mas não solto para ficar numa prisão domiciliar e com guardas o cercando, vigiando. Nada mais conseguiu Paulo de intercessão junto a Cássio, e todos foram mortos, e Paulo saiu. Paulo não tinha mais amigos próximos, apenas Lucas, e escreveu a sua última carta, a sua última epístola ao seu discípulo Timóteo, discípulo querido. Se instala numa humilde residência de recém-convertidos chamado Lino e Cláudia, e fica algumas semanas lá, mas vigiado de perto por guardas. Certo dia o pegaram novamente e o levaram para a prisão sem nada a falar. Colocaram na prisão, escoltado por guardas, e durante a noite pegaram e levaram para fora da cidade. E o guarda, constrangido, fala para Paulo: lamento ter sido designado para esse feito por determinação de Nero. Paulo, vendo o seu algoz trêmulo, fala: não tremas, cumpri o vosso dever. E um golpe rápido de espada decepa a sua cabeça, e o seu corpo cai no solo. Paulo, então, volta para a espiritualidade, e o encontro com Abigail e Estevão é um outro trabalho, mas a sua envergadura para o pensamento religioso, para o pensamento purista, a sua envergadura para a continuidade da simplicidade e pureza daquilo que Jesus deixou, que estava sendo desvirtuado naquele momento pelos apóstolos, foi fundamental, mesmo tendo sido desvirtuado ao longo de anos mais tarde. Mas a sua luminosidade, a sua firmeza, a sua disciplina, a sua fé fez com que ele tivesse a conclusão das suas obras. Portanto, meus amigos, nós podemos resumir a missão de Paulo de Tarso, como fé, amor e caridade, e de todas a caridade sendo a mais importante. Desencarnou em 69 depois de Cristo, com 62 anos. Foram várias epístolas, não vou me delongar mais, dado que estou devendo no horário, estou devendo quanto? 15 minutos, que eu me proponho a pagar de alguma forma para vocês, algum dia. Nem que seja 15 minutos a menos em outro dia, se porventura vocês tiverem, for chamado novamente. Meus amigos, muito obrigado.
Era isso que tínhamos a falar sobre essa figura impoluta, essa figura maravilhosa de Paulo de Tarso, que tanto pode influenciar as nossas vidas. Teve facilidade? Não. Tinha missão a cumprir? Tinha, assim como nós. Teve dificuldades? Teve, mas mudou. Mudou. Talvez não na primeira oportunidade, mas mudou. E nós? Estamos perdendo quantas oportunidades? Quando será que nós mudaremos? Era isso que tínhamos para falar. Muito obrigado, meus amigos. Eu falo menos 15 minutos na próxima, tá, gente? Obrigado. Eu que agradeço.